Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, seja bem-vindo, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 18 de setembro. Estou gravando esse planejamento no sábado, às 17 horas. O meu trabalho nesse sábado ele foi mais direcionado para a parte da manhã. Eu comentei com vocês o meu dia a dia de trabalho lá no meu Telegram, então se você não está no meu Telegram ainda, fica o convite para você participar um pouco mais de perto dessa minha trajetória, essa minha caminhada aqui na nossa profissão. É uma forma de interagir um pouco mais próxima de vocês, tá? Então se você quiser participar é totalmente gratuito, você pode acompanhar tanto pelo aplicativo do Telegram quanto pela web, tá? Eu comecei aqui pelo jogo do Magdeburg com o Hansa Rostock, também passei aqui pelo jogo do Arminia, trabalhei algumas coisas também da Bundesliga 1, enfim, e vou obviamente deixar o meu resumo do dia ali para vocês no final do dia. Segundo o link da descrição, fica aqui o convite para você participar do meu Telegram. O primeiro link da descrição, só mais 2 recados, prometo. O bônus da Betfair, se você não tem conta na Betfair, para fortalecer o canal. E, obviamente, depois que você criar a tua conta, participa do sorteio. E aí está no primeiro comentário fixado o regulamento para você concorrer a uma banca de R$30. Todas as edições do Bom Dia Mercado e especialmente no domingo, são 2 sorteios, uma de 30 e uma de 25. Fechou? Então vamos começar. Eu tô gravando então esse vídeo às 17 horas, então já passou alguns jogos aqui de domingo, encontrei poucas oportunidades no Match Odds. Eu não vou fazer um resumo porque o vídeo de domingo ia ficar muito grande, mas só passando aqui rapidamente, eu não encontrei oportunidade para fazer o jogo do Bayern, tá? O Bayern de Munique não exerceu praticamente em momento nenhum uma superioridade em cima do Augsburg e perdeu. Dessa vez ele namorou com a derrota contra o... Deixa eu lembrar aqui. Contra o Union Berlin, que ele namorou com a derrota, contra o time do Stuttgart e contra o time do Gladbach. E dessa vez ele encontrou essa derrota contra o Augsburg. Olha que o Augsburg periga para ser rebaixado esse ano, hein? Um desempenho muito ruim do Bayern de Munique, o Mané jogando muito mal. O jogo do Porto eu já não estava aqui, né? Tirei a parte da tarde hoje para poder ajudar meu pai aqui na obra. Parece que o Porto estava numa pressão absurda e o Estoril acabou marcando de contra-ataque. Se eu não estou enganado, pelo que eu vi aqui dos amigos, o mercado estava fechado, então não sei se isso foi, como diz o amigo Gabigol, se foi um livramento, né? Mas provavelmente se eu tivesse lá, teria trabalhado a favor do Porto, poderia ter tomado esse gol do Estoril. Jogo do City, o Grealish marcou com 1 minuto de jogo, 2 minutos de jogo, e aí foi tirando qualquer tipo de oportunidade, tá? Não vou fazer todo o resumo do resto, vou deixar lá no meu Telegram para vocês, senão a gente vai ficar com um planejamento de domingo muito longo, tá bom? Temos 61 jogos das competições que eu costumo trabalhar, lógico, vamos fazer uma filtragem boa, tá? Tô de touca, não era para estar, né? Tinha esquecido de tirar, tá muito frio aqui na minha região, muita chuva. Mas vamos lá. Suécia, não gosto de trabalhar o Malmo fora de casa, inclusive o Malmo fora de casa, ele tem aqui a 8ª campanha com apenas 3 vitórias em 11 jogos, então eu vou excluir esse jogo do Malmo. O Elfsborg também está lá em 9º, uma odd muito baixa contra o Sirius. Enfim, dos times que eu costumo trabalhar aqui, eu tenho mantido, assim, de forma mais corriqueira, o Hammarby e o BK Häcken. Então eles não estão jogando, eu vou deixar quieto. Vou passar pelas competições mais, quando a gente gosta de falar do submundo, tá? O Bodo Glimt vai jogar contra o Haugesund. O Bodo Glimt é o 3º colocado. Lillestrøm e Molde estão... Nossa, o Molde já abriu uma vantagem considerável aqui, de 10 pontos para o Lillestrøm. E vai ser difícil o Bodo Glimt pegar, viu? Vai ser muito difícil. Dentro de casa, o Bodo Glimt não venceu nem metade dos seus jogos e o Haugesund fora de casa só 2. Eu vou deixar quieto, a odd do Bodo Glimt está muito baixa. Eu não sei se o Bodo Glimt vai ter, assim, esse interesse de dar esse sprint final para pegar o Molde, porque, cara, pro Bodo Glimt já são aqui 13 pontos de vantagem, né? É muita coisa. O Rosenborg pega o Lillestrøm, aqui é clássico, né? Clássico que eu digo pela força do elenco, o Rosenborg é muito mais time, muito maior, mas é o 4º contra o 2º colocado, então seria um jogo mais para observar aqui Match Odds. E aqui a gente tem o Molde contra o Ålesund, que costuma estar lá na parte de baixo. O Molde dentro de casa tem 8 vitórias em 11 jogos e o visitante tem 3 vitórias em 11 jogos. As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Molde venceu a última, aí tivemos aqui 2 empates, pelo visto, ou 2 jogos cancelados, depois mais 3 vitórias seguidas do Molde. Os últimos jogos do Molde aqui em casa,
um empate contra o Gent, aqui foi competição europeia, e uma vitória contra o Sarpsborg, aqui também foi competição europeia, tá? E o Alensand, vitória contra o Strømgodset e derrota para equipes fortes aqui como o Rosenborg. Enfim, dá para tentar buscar esse Beckelmald? O time tá caminhando para o título, né? Eu acho que dá para dar uma observada aqui às 15 horas. O horário até diferente do que eu estou acostumado a acompanhar. Na Eredivisie eu não tenho acompanhado nada, mas tem aqui o clássico entre o PSV e o Feyenoord. Se você não estiver fazendo nada às 9h30 da manhã, pode ser um jogo bom para você observar. E a gente tem um Ajax contra o AZ. O AZ é tido como um time muito porra louca, ofensivamente falando assim. Talvez trazer ele aqui pro nosso cenário de Série A italiana, pode ser o Bolonha, né? Pode ser o Sassuolo. Para o cenário da Bundesliga 1 pode ser o Hoffenheim, pode ser o Leverkusen. É um time que defensivamente nesse ano, pelo visto, está muito bem, mas nos últimos anos não era tão bom assim. Mas ofensivamente é um time muito chato que pode dar trabalho para o Ajax, viu? Esse tipo de jogo aí que pode sim complicar um pouco a vida do Ajax. As últimas vezes que eles se enfrentaram, um empate 2-2, uma vitória do Ajax, uma vitória do AZ e 2 vitórias do Ajax. Pode ser um jogo para ficar de olho em gols, mas eu não tenho trabalhado, como eu falei, a Eredivisie esse ano. Na La Liga nós temos aqui um Atlético Madrid e Real Madrid, o derby de Madrid, né? Eu vou marcar aqui uma possibilidade de trabalhar correção de preço, não tenho problema nenhum aqui de trabalhar qualquer uma das duas equipes. A gente teve aí a situação do Vinícius Júnior lá, com toda aquela questão do racismo envolvendo, e aí o Koch deu algumas declarações também, mas sinceramente eu acho que o Koch não é a declaração do Koch ali não vai estimular o derby a ser muito mais pegado e tudo mais. Eu acho que o Koch deu uma declaração que ele sempre dá assim, em relação a comemorar gol ali no Wanda Metropolitano. Eu acho que o problema do Vini mesmo é com o jornalista, alguma coisa assim. Mas é óbvio que o Vini vai estar extremamente motivado nesse jogo. Se ele tiver que partir para dentro, ele vai partir, tá? Então, obviamente, esse jogo pode ser até mais pegado do que a gente está imaginando, tá? Então pode ter um pouco mais de cartão, pode ser um jogo um pouco mais truncado e talvez até um pouco mais parado do que a gente espera. A gente vem com essa ideia, vai botar fogo no jogo, mas talvez seja uma porradaria tão grande que comece a ficar um pouco travado. Os últimos jogos entre os dois, sempre jogos under, né? Máximo de 2 gols aqui. 1-0 Atlético Madrid, 2-0 Real, 1-1, 2-0 Real, 1-0 Real. Então uma estatística bem under nos últimos jogos. Eu vou para trabalhar só o match odds mesmo, sem inventar moda, tá? O Betis joga dentro de casa contra o Girona. O Girona vem de, como visitante, nenhuma vitória, um empate e uma derrota. O Betis dentro de casa é o melhor mandante da competição. Acho que dá para ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar um Lei Girona aqui. Os últimos jogos, vitória contra o Valladolid, empate contra o Mallorca e derrota para o Celta de Vigo, tá? Eu vou ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar esse Lei para a equipe em campo no Girona. Eu gosto muito de trabalhar o Betis dentro de casa, é uma equipe que conta com muito apoio da torcida, tá bom? E esses são os 2 jogos que eu quero trabalhar. Será que esse Villarreal contra o Sevilha vai ser bom? Porque eu tenho acompanhado o Villarreal tanto na Conference como aqui na Liga Espanhola, né? E os últimos jogos do Villarreal, antes dessa derrota para o Betis aqui, ó, tinha sido muito, olha só, nos últimos 10 jogos, tem uma derrota para o Betis só. O resto, 8 vitórias e um empate e uma derrota. O Villarreal é muito bom time esse ano. E o Sevilha parece que está tentando ali se organizar, né? Meteu um 3-2 no Espanhol, fora de casa, é difícil ganhar do Espanhol, e empatou com o Copenhague 0-0. Não sei, cara. É difícil, né? Porque assim, eu quero muito trabalhar esse jogo pela boa fase do Villarreal. Mas eu olho para a odd do Sevilha também e penso, cara, o Sevilha não virou um saco de pancada para todo mundo bater também. Uma hora os caras vão acordar, a não ser que seja para tirar o treinador. Acho que é o Lopetegui que tá lá, né? Mas o Sevilha tem bons jogadores. Eu não acredito aqui num Sevilha tendo problema o tempo todo. O Rakitic tá aqui, o Isco tá jogando lá agora, o Oliver Torres, enfim, o banco do Sevilha também é muito bom. Olha, eu tô achando essa odd do Sevilha muito estilingada, tá? Talvez o valor desse jogo esteja a favor do Sevilha, não contra ele, então eu vou ficar de fora dessa partida aqui, tá? Também é um horário muito complicado aqui pela quantidade de jogos. Na terceira Liga da Alemanha nós tivemos vitória do Elversberg nesse sábado, 3-1, e fica essa trocação, né? O 1860 ganha, vai para a liderança, o Elversberg ganha também, vai para a liderança. Então uma disputa saudável, uma disputa boa aqui. Eu acho que essas equipes, se subirem, vão fazer muito bem para a segunda divisão.
Mas esses dois confrontos aqui não me interessam, tá? Na Ligue 1 nós temos o PSG contra o Lyon. Isso aqui me interessa bastante, eu tenho uma odd do PSG mais alta, uma necessidade, obviamente, do Lyon de jogar. O Lyon quer uma vaga na Liga dos Campeões, o Lyon que perdeu o Paquetá. Vai ser um adversário que vai colocar o PSG mais à prova. Tem que tomar cuidado, porque da última vez que o PSG pegou um adversário grande na Ligue 1, que foi aqui, ó, contra o Mônaco, 1-1, né? Porque depois pegou o Toulouse, o Nantes, o Brestois e o... só. Então nós temos aqui essa última partida de time grande, que foi o Mônaco. O PSG jogou mal pra caramba. O PSG foi empatar o jogo depois, no segundo tempo. Então assim, o PSG jogou muito mal. Então tem minhas dúvidas, óbvio, né? Mas gostaria de trazer para uma possibilidade de lei a pior equipe, no caso aqui é o Lyon, por confiar nessa boa fase do PSG, principalmente defensivamente. Mas vamos ver, pode ser um jogo até para gol. Os últimos jogos entre eles, 1-1, vitória do PSG depois, vitória do PSG depois, uma vitória do Lyon e um 0-0 aqui com vitória do PSG nos pênaltis. Tá? Um jogo foi over, o resto foi um pouco mais under. Então eu venho só para trabalhar aqui um match odds. Tem um outro jogo muito forte aqui para quem gosta de Ligue 1, que é o Marseille contra o Rennes. Porque o Marseille, ele vem numa campanha parecidíssima com a do PSG, só marcou menos gols, mas tomou a mesma quantidade, venceu a mesma quantidade, empatou a mesma quantidade. Então o Marseille está fazendo uma campanha excepcional depois da saída do Sampaoli, tem mantido um bom desempenho, perdeu agora na Champions para o Frankfurt por 1-0, uma quantidade de gols perdida pelo Marseille absurda, e o Rennes é um adversário muito chato, tá? Então para quem quiser fazer pode ser um bom jogo, não são equipes que eu tenho trabalhado, tá? Então eu vou ficar de fora. Na Premier League nós temos o Arsenal, tentando buscar de novo a sua liderança, já que o City hoje venceu o Wolverhampton por 3-0 e o City passou à frente, né? O Arsenal tem uma derrota aqui na competição para o Manchester United e vai pegar o Brentford, que não faz um início de temporada ruim, pelo contrário, tá? O Brentford vem aqui de uma vitória contra o Leeds por 5-2, um empate 1-1 com o Crystal Palace, empatar com o Crystal fora de casa é sempre um bom resultado, e um empate contra o Everton em casa. O Arsenal, tirando a derrota para o United, venceu o Zurique com time reserva lá na Europa League, né? Acho que é a Europa League que o Arsenal está. E o restante do Arsenal é muito bom. Fora de casa aqui na Premier League, uma derrota para o United e uma derrota... Esse Newcastle foi na outra temporada. Então são 2 vitórias e uma derrota aqui na Premier League. Dá para buscar alguma coisa contra o Brentford, tá? Eu acho que bem pontual, porque o Brentford com o apoio da torcida costuma jogar muito bem. Dentro de casa o Brentford não perdeu ainda, marcou 10 gols, se eu não me engano 5 deles foi contra o time do United, tá aqui ó, 4 contra o time do United, 3 contra o Southampton, aqui foi temporada passada? Foi temporada passada, então são 5 contra o Leeds e 4 contra o United, tá? Mas mesmo assim, confiando nessa boa fase do Arsenal, eu imagino uma possibilidade de trabalhar contra o Brentford em alguns momentos. Esse jogo do Everton contra o West Ham, aí é um pouco mais de especialização, tem que conhecer um pouco mais as equipes. Eu não me especializei tanto assim no West Ham, apesar de estar fazendo jogos do West Ham na Conference League, ainda não é uma equipe que eu me especializei, então eu vou pular. O Celtic joga aqui contra o Mirren, o St. Mirren. O Celtic é líder isolado da competição. Aqui é outra assim como eu falei do Molde lá na Elitesérie, na Noruega. O Celtic aqui já botou 5 pontos na frente, vai ser muito difícil do Rangers pegar, mas muito, né? Inclusive o jogo do Celtic contra o Rangers foi um sapeco que o Rangers deu aqui, que o Celtic deu no Rangers por 4-0, tinha dado 9 no Dundee, perdeu para o Real Madrid, obviamente empatou com o Shakhtar, até jogou bem melhor do que o Shakhtar, enfim, para mim o Celtic ganha isso aqui com o pé nas costas. Essa odd de 1,16 é um pouco complicada, se eu tiver essa odd de 1,20 eu acho que eu vou tentar buscar ela, viu? No live, óbvio. Tá bom? O Rangers jogou, acho que hoje, né? Não sei qual foi o resultado do Rangers. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rangers venceu o Dundee por 2-1. Venceu o Dundee. O Dundee é bem fraquinho. Achei que meu mouse tinha parado de funcionar. Primeira Liga de Portugal. Vamos lá. Benfica e Marítimo. Primeiro jogo que eu... que isso, Benfica. 1-11. Pô, não brinca. O Marítimo tá tão mal assim, tá. Puta, mas vocês não estão vendo aí, mas o Marítimo, ele realmente tá abaixo do abaixo, né? Não só no meu monitor. 6 jogos, 6 derrotas, 17 gols sofridos, 4 gols marcados. É isso.
Então descarto aqui a possibilidade de trabalhar o Benfica. Eu sei que o Benfica pode até golear esse jogo, aproveitando aí o tropeço do Porto. O Benfica pode, botar uma pontuação ainda maior na frente, né? E olha que o Porto tá vacilando, hein? Já não é a primeira vez. O Porto perdeu pro Rio Ave, tomou uma goleada do Bruges, empatou com o Estoril. E o Benfica não vacila. Então dessa temporada o Benfica vai conseguindo. Eu acho que o maior rival do Benfica nessa temporada vai ser o próprio Braga. Vamos ver se o Braga vai ter fôlego, né? Mas eu vou ficar de olho aqui nessa possibilidade. Talvez, se você tiver método para um mercado um pouco mais alternativo, um handicap, se você for punter, se você estiver trabalhando de forma mais recreativa, talvez até uma vitória do Benfica no intervalo. Se você trabalha no live também com mercados um pouco mais alternativos, até a própria goleada do Benfica pode ser interessante. Mas eu quero focar só no match odds, então a não ser que o Marítimo saia na frente, eu possa ter uma oportunidade de correção. Mas enfim, talvez não seja um jogo bom para mim. O Braga contra o Vizela, vamos lá, 1,30 odd do Braga. O Vizela começou com apenas uma vitória em 6 jogos. O Braga vem doutrinando aqui na competição. Dentro de casa são 3 vitórias nos últimos jogos. Quantos jogos o Braga já fez em casa? 3, 2 vitórias e um empate. Teve também essa vitória aqui contra o Union Berlin na Europa League, né? Ou é na Conference? Acho que é na Europa League. Enfim, o Braga vem muito bem, eu acho que dá para buscar essa possibilidade de trabalhar esse back Braga. O Braga é um time que tem dado bastante confiança, tá? Então, de Portugal, pela cotação, eu quero ir no Braga, eu quero assistir o jogo do Braga. Se o Benfica tivesse um pouquinho mais alto, me agradaria, mas eu consigo entender, obviamente, pela fase horrorosa do Marítimo. Na Série A italiana, nós temos o Udinese e Inter. Cuidado com o time da Udinese, tá? Eu sei que o pessoal fica tudo oriçadinho, né? Todo se coçando para ver essa odd de 2 da Inter, praticamente. Nossa Senhora, a Inter do Lautaro Martins, me segura que eu vou meter back. Calma. É claro que podemos ter aqui uma oportunidade. Nesse tipo de jogo, geralmente elas aparecem, tá? O que acontece? A Udinese ela vai inflando a confiança pelas vitórias que teve nos últimos jogos, pelo bom jogo que vem fazendo, tá? Pelos seus jogadores. O Beto, o atacante, voltou a jogar depois de uma lesão, voltou a jogar bem, voltou a fazer gol. A Udinese só tem uma derrota na competição em 6 jogos. Ela é melhor do que a Inter em pontuação e em desempenho. Inclusive tomou menos gol e marcou a mesma quantidade. Como mandante, a Udinese só não venceu uma partida, que foi contra a Salernitana, porque ela estava com um homem a menos. E dentro de casa temos ainda uma goleada da Udinese para cima da Roma, que foi o último jogo. Tá? A Inter não jogou bem contra o Milan, 3-2. A Inter não jogou bem contra o Bayern. A Inter venceu o Torino, né? Fez pro gasto aqui, e venceu o Pilsen. Onde que eu acredito que esteja a oportunidade aqui? Essa inflada que a Udinese dá, e aí acaba culminando, obviamente, na subida da odd da Inter, pode sim apresentar pra gente uma oportunidade de trabalhar contra a Udinese. Mas você tem que saber do risco. A Udinese é um time muito bom de forma reativa. E inclusive a Inter também, né? Então esse jogo, ele tem aquelas pegadinhas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é provável que a gente veja talvez a Inter, por exemplo, a Inter já está aqui em sexto, a Inter tem que vencer, né? A Inter vencendo, ela assume momentaneamente a liderança da competição, né? Já que é o primeiro jogo do dia às 7h30 da manhã, para quem gosta de acordar cedo, 5h30 eu tô de pé. Então eu vou fazer esse jogo. Se vocês quiserem, deixa o telefone de vocês aí que eu ligo para vocês, brincadeira. É bem provável que a Inter vá para cima aqui da Udinese para poder buscar essa liderança momentânea, né? A Udinese não pode deixar os times escaparem, né? Até porque o Milan está fazendo de novo uma boa temporada, o Napoli também, a Atalanta vem jogando agora bem em casa e as coisas vão ficando complicadas. A única equipe que está talvez muito abaixo esse ano é a Juventus, né? Mas qual que é o problema? Essa necessidade da Inter pode culminar numa Inter se expondo um pouco mais fora do seu ritmo de jogo, porque a Inter joga muito bem de forma reativa, e dando à Udinese a oportunidade, tá? Eu não vou ficar surpreso se a Udinese vencer esse jogo, eu não vou ficar surpreso se a Udinese complicar a vida da Inter nesse jogo, tá? Mas é óbvio que pode ter aqui uma oportunidade, que é trabalhar a favor da Inter ou contra a Udinese com excelentes cotações. E só quem vai te dar isso é o live. Porque se você olhar para esse jogo agora, você tem 2 padrões. Você pode ter um excelente motivo
para fazer um back Inter, pela camisa, tradição, jogadores, elenco, no banco, óbvio, os últimos confrontos, deixa eu até pegar aqui, já que a gente está listando, ó, Inter, empate, Inter, então tudo isso você consegue colocar do lado de cá. E do lado de cá você tem uma Udinese praticamente invicta dentro de casa, uma Udinese que goleou a Roma, uma Udinese que contra-ataca muito bem, com o Deulofeu e o Beto na frente, que está jogando muito bem. Então você tem motivos dos dois lados. Então um cara que pega um handicap negativo ou positivo para um lado ou para o outro, eu acho que ele não está errado nos motivos pré. Agora, a oportunidade para mim nesse jogo, ela vai estar no live. E você assistir o jogo faz muita diferença aqui se você quer aproveitar isso. Eu, Theo, não quero trabalhar contra a Inter. Não no 0-0. Talvez eu possa me posicionar com alguma correção se a Udinese estiver vencendo e a Inter não estiver jogando nada. E eu estou mais inclinado para trabalhar contra a Ud, mas eu sei do risco. Tá? Eu vou colocar aqui uma possibilidade de trabalhar correção de preço. Tá? Já coloquei. Mas eu sei do risco de trabalhar contra a Udinese também. Então, verificar no jogo, entender como a Inter está se comportando defensivamente principalmente, está conseguindo neutralizar os atacantes da Udinese e, óbvio, não duvidar da Udinese para uma possível recuperação de resultado e tudo mais. Tá? E se a Inter sair atrás do placar, não se espante se a Udinese levar mais perigo do que a própria Inter nos contra-ataques. Beleza? Enfim, acho que é um jogaço. Cremonese e Lazio, vou ser sincero com vocês, ou eu trabalharia gol nesse jogo, porque o time do Cremonese é um time muito agressivo, muito aguerrido, que tem o Dessers lá no ataque, que veio do Feyenoord, se eu não me engano. Mas eu tomaria um pouco de cuidado com a retaguarda, porque como a Lazio é um time que vai ter muito contra-ataque, muito espaço para contra-atacar, o Cremonese precisa da vitória, né? Um time que até agora não venceu, ele vai fazer o que tentou fazer com outras equipes maiores, que é bora para cima. Marcação alta. E aí você acaba forçando a Lazio às vezes a errar alguma coisa. Mas, óbvio, no frigir dos ovos, a Lazio é muito mais time. Para mim, é um jogo para a vitória da Lazio ou até mesmo pro mercado de gols. Mas eu tenho que me, obviamente, precaver com o live aqui. Né? Então, eu estou direcionado para trabalhar aqui uma possibilidade de lei a pior equipe em campo. Mas existe um risco muito grande nesse jogo que tem que ser levado em consideração, que é o fator desespero do Cremonese. É óbvio que ele é pior. Mas o fator desespero faz o Cremonese subir muito as linhas, aí você tem uma Lazio ficando às vezes um pouco mais pressionada para sair jogando. É claro que se sair da linha de marcação vai ter o contra-ataque, é óbvio. Né? Mas aí você tem um Cremonese te marcando lá em cima, te prejudicando a estar numa posição tão confortável, e aí talvez o conforto maior vai estar aqui na exposição em gols. Tá? Então eu acho que esse jogo aqui tem uma tendência um pouco maior da gente ter o mercado de gols. Uma vez só que eles se enfrentaram, provavelmente deve ter sido aqui Copa Itália, né, que foi um jogo só, em 2020, é o único histórico que eles têm, tá? A Lazio vem muito bem na competição, obrigado, com 3 vitórias e 1 derrota apenas, e o Cremonese, como eu falei, é uma das piores defesas da competição sem nenhuma vitória. Fiorentina e Verona. Fiorentina é a grande decepção para mim nessa temporada dos medianos, né? O Verona também, mas acho que a Fiorentina, pelo status de jogadores ofensivos que tem, é uma decepção maior, tá? Então é assim, duelos das equipes que me decepcionaram, que tem excelentes jogadores ofensivos, apesar do Verona ter perdido o Simeone para o Napoli. A Fiorentina não desencantou, a Fiore tem 5 gols em 6 jogos, é assim um desempenho patético. O Empoli tem mais gols do que a Fiorentina. O Lecce tem a mesma quantidade de gols, tem mais gols do que a Fiorentina, então assim, os dois times, tá? Se você pegar na temporada passada, voaram ofensivamente, dessa vez não estão jogando nada. Inclusive, vamos ser sinceros, né? A Série A italiana esse ano está uma bela merda, né? Por enquanto. Não só para gols, mas também para padrão, tá muito complicado. É se especializar num time ali, tentar te sugar o máximo que você puder dele, porque confiar na maioria dos times aqui está sendo bem complicado, tá? Talvez por esse horário aqui, que vai englobar Bundesliga 1, seja mais complicado dar atenção para esse jogo, mas se eu fosse fazer, faria algo também relacionado à correção de preço, tá? Monza e Juventus, 1,80 a odd da Juve. Meus amigos, é o seguinte, eu acho que isso aqui se espelha muito com Sheriff Tiraspol e United. Aqui que tem a ver a Europa League com a Série A italiana. A Juventus vem jogando mal pra caramba.
A Juventus não tem um padrão de jogo praticamente definido. A maioria dos jogos que a Juventus vem ganhando é em conta de jogadores assim individuais, né, de talento individual. Os jogos fora de casa da Juventus têm sido horrorosos, não venceu nenhum desde que começou o campeonato. Perdeu para Fiore. Empatou com a Sampdoria jogando mal, empatou com a Fiorentina jogando mal e aqui na Champions perdeu para o PSG. O Monza não tem nenhuma vitória na competição. O Monza é o Marítimo da Série A, tá? Digamos assim, mas até um pouquinho melhor porque empatou um jogo. Mas 4,50 para o Monza, a Juventus tem que fazer tipo assim o pior jogo da Série A para poder perder para o Monza, porque o Monza é muito fraco. O Monza tem 3 gols em 6 jogos, é um catado de jogadores que não foram aproveitados em outras equipes. Para mim é um belo time para poder lavar grana, tá? De Berlusconi, antigo dono do Milan. E na minha opinião é um time cansado, time velho, de idade mesmo falando, tá? Então a Juventus, cara, se não vencer do Monza, vai vencer ninguém. Então na minha opinião, um jogo para ficar de olho aqui. Não leia a pior equipe aqui no Monza. E se você tem método, até procurar um back Juventus. Talvez esse back não venha com muita clareza. Mas assim, é outra questão da oportunidade. Não é aqui pelo fato do Monza estar bem que estão inflacionando a odd da Juventus. É principalmente pelo desempenho negativo. E aí é um pouco mais complicado, né? Porque no caso da Inter com a Udinese, você tem o outro lado, a Inter ainda jogando relativamente bem. Aqui a Juventus está mal. A Juventus, na minha opinião, ela pode vencer esse jogo próximo, mas, cara, é bem provável que seja uma temporada de vergonha da Juve. Mas, para mim, nesse jogo, o valor tá na Juventus. Pela fraqueza e fraquíssimo mesmo adversário que é o time do Monza. Mas seria, assim, uma puta de uma zebra ver a Juventus perdendo. Claro que eu não tô falando aqui para vocês betarem back na Juventus pré-live, mas eu acho que procurar no live uma oportunidade para estar exposto no mercado aqui, porque, cara, mesmo não jogando bem, eu acredito que a Juventus vença esse jogo. Seria muita surpresa. Eu acho que se perder pro Monza, aí é para começar a cair treinador, começar a mandar uma galera embora, porque a situação da Juventus esse ano, assim, já tá dando sinal de que vai dar merda. Vamos ver até quando eles vão esperar, tá? Roma e Atalanta, pra mim o melhor jogo do dia disparado. Ah, mas não vai ter Milan e Napoli. Cara, eu gosto muito mais desses dois aqui, né? Mas enfim. São times que me dão mais oportunidade de trabalho do que o Milan e o Napoli. Já vou falar também porque que eu tenho medo desse jogo do Napoli, mas vamos lá. Bom, a Atalanta, desde a temporada passada, ela tem sido o melhor visitante da competição, tá? Apesar de não ter conseguido classificar para nenhuma competição europeia na temporada passada, a Atalanta se manteve muito forte fora de casa e manteve isso esse ano. E está em segundo lugar porque como mandante também tem feito mais ou menos ali um papel interessante. Então é o seguinte, é um excelente desafio aqui para o Mourinho. O time vem, a Roma, né? Quando jogou fora de casa contra o Udinese, tomou 4, daí perdeu para o Ludogorets, agora venceu o Empoli e venceu o Helsinki. Óbvio, o Helsinki é muito fraco. A Atalanta vem de um empate contra o Cremonese, para mim foi ponto perdido aqui. A Atalanta tem que vencer a Cremonese, porque é um time muito fraco, mas venceu o Monza, que a gente já falou, o Torino e o Verona, tá? Para mim, confronto para match odds, tá? Eu acho que a gente pode ter leitura aqui sim, mas eu vou falar para uma correção de preço, mas eu vou falar para vocês. Trabalhando a Roma nesses últimos jogos com o Mourinho, é muito comum de ver a Roma acelerando e freando. Como assim? Sobe linha, faz pressão, rouba a bola, tenta finalizar, usa muito a bola aérea. A Roma marca muito gol de escanteio, é muito forte, mas quando a Roma é mais perigosa é quando ela freia, porque ela chama o adversário para cima e joga em velocidade. E como a gente tem um Zaniolo voltando de lesão, agora já presente na equipe, Pellegrini jogando muito bem, Spinazzola pela esquerda, como eu falei para vocês, que ia ajudar muito, o Mourinho tem ajudado, e principalmente o Dybala sem lesão, e ó, tomara que continue assim. O Marco Reus, infelizmente lá no clássico, no derby contra o Schalke, acabou machucando, né? Não sei se é grave, mas era outro cara de vidro também que não tinha machucado ainda. Cara, o Dybala jogando, esses jogos em velocidade da Roma fica muito forte. E a Roma agora teve também o Belotti desencantando, fazendo o seu gol. Enfim, eu acho que é um jogo muito bom, que pode sim tender a gols, tá? Mas que pode também tender a ser um jogo perigoso,
quando você vê a Roma recuando, nem sempre significa que o adversário está melhor. A Roma vai usar muitos contra-ataques aqui, tá? Os últimos jogos entre eles, 1-0 Roma, 1-1, aqui eu estou contando os jogos onde a Roma fez dentro de casa, e tivemos aqui um 4-1 para a Roma na temporada passada, um 4-1 para a Atalanta na temporada retrasada e um 2-1 para a Atalanta também na temporada retrasada. Enfim, tá? Um jogo bem disputado, na minha opinião, esse favoritismo da Roma é só pelo fator casa, tá? Mas a Atalanta é um excelente adversário fora de casa. Esse jogo aqui, por que eu falei que esse jogo me preocupa, cara? Porque o Napoli, ele tá jogando um futebol que me agrada demais, ele tem me colocado dentro do mercado, ele vai jogar contra uma equipe do Milan que eu tenho muita dificuldade de jogar a favor, né, de ver os jogos do Milan e conseguir identificar alguma coisa favorável, porque o Milan geralmente marca quando tá pior em campo. Mas o Napoli, em duas situações já, contra o Verona e contra o time do Lecce, ele me colocou em situação difícil, porque eu quase tomei um gol contra o Lecce, tomei um gol contra o Verona em momentos bons do Napoli, né? Então vamos ver como que o Napoli vai se comportar. O Napoli no último jogo agora que fez contra o Rangers, mesmo com um jogador a mais, óbvio, contra-atacou muito bem, e eu quero ver qual é o estilo de jogo que o Milan vai colocar aqui. Se o Milan colocar um estilo de jogo propositivo, com linha alta, propondo um jogo para cima do Napoli, tentando buscar essa liderança, né, porque é um jogo que vale liderança, é bem importante. Eu acho que o Napoli pode jogar muito bem de forma reativa, e aqui a gente pode ter um jogo com uma tendência interessante para gols. Mas, historicamente falando, a gente tem um jogo ruim. 1-0 para o visitante, 1-0 para o visitante, 1-0 para o visitante, 3-1 para o visitante e 2-2. Então nós temos superioridade trocada aqui, Milan, Napoli, Napoli, Milan, né? Mas os últimos 3 jogos, um jogo ruim para gols. Então eu vou traçar aqui como uma possibilidade de trabalhar a correção de preços, mas tomar cuidado, por quê? Se o Milan estiver jogando de forma propositiva, o Napoli vai ter o campo para contra-atacar, porque o Milan tem jogado com linha bem alta, principalmente em cima do meu xará, o Theo Hernandes, que sobe muito. Se o Napoli quiser jogar de forma propositiva, o Rafael Leão, se estiver jogando pelo Milan, né, se não estiver suspenso, nem lesionado, é um outro cara que vai explorar muito o lado esquerdo, um cara que tá voando, né? Então, assim, trabalhar match odds nesse jogo implica num risco muito alto, tá? Então, muito cuidado, porque pode ser uma troca de superioridade muito constante, e quando a gente não tem uma troca de superioridade espaçada, que é aquela tipo 10 minutos, 15 minutos, até menos um pouquinho, mas que dê tempo de você observar que a leitura mudou para você fechar a posição, fica mais complicado, pode ser pego de calça curta a qualquer momento. Então eu marquei todos os jogos da Série A italiana, mas o mais perigoso, na minha opinião, pode ser esse aqui, tá? Então muito cuidado. Na Superliga da Turquia nós temos o Trabzonspor, que é um time que eu tenho tentado acompanhar, vai jogar contra o Gaziantep. O Trabzonspor não tem me mostrado nada de muito especial no Campeonato Turco, então eu sigo com ele aqui fazendo as minhas anotações, tá? O Fenerbahçe joga contra o Alanyaspor, é assim que fala, né? Alanyaspor. Com uma odd muito baixa, o Alanyaspor não é um adversário fácil não tem sido, né, um adversário fácil nas últimas temporadas, então também não me interessa muito essa odd tão baixa do Fenerbahçe, tá? E eu tenho acompanhado, como eu falei para vocês, o Galatasaray, que agora assumiu a liderança do campeonato. Vou esperar o time da Liga primeiro, obviamente, para depois começar a trabalhar. Gosto dessa cotação para trabalhar talvez o Gaziantep, né? Os últimos jogos entre eles, o Trabzonspor empatou e no último jogo ele venceu, nos últimos 2 jogos ele venceu. Mas esse jogo do Fenerbahçe, eu tô achando que esse adversário aqui, que é o Alanyaspor, é um adversário muito chato, tá? Então talvez a saúde do Fenerbahçe esteja muito baixa. Mas, enfim, é só uma percepção. Eu tô muito mais de curioso na Turquia do que propriamente um cara de clique, de vários cliques, tá? Vamos fechar com o Brasileirão, temos uma rodada quase cheia aqui do Brasileiro, já vamos com 34 minutos. Jogos que eu não vou conseguir fazer, Bragantino e Goiás, tá? Não vou conseguir mesmo por conta do horário. Eu vou até colocar o PDF de apoio aqui pra gente ter alguma informação. Dá para tirar aqui alguma coisa do Bragantino dentro de casa, é muito bom para sair na frente do placar em quase 70% das vezes. Falhou pouco em marcar, o time do Goiás sai pouco na frente, vence pouco, marca menos gols, toma mais. O Bragantino no primeiro tempo é excepcional, não perdeu nenhum primeiro tempo, venceu 62%. Sofreu apenas um gol e marcou 13. Então se você quer buscar alguma situação para estar contra o Goiás, talvez seja no primeiro tempo. Toma muito cuidado com o Pedro Raul, tá?
um dos artilheiros da competição, tem desencantado muito, tem atrapalhado muito a vida desses times ditados como favoritos. O segundo tempo do Bragantino é horroroso. O time, óbvio, como ele costuma sair na frente, ele costuma dar uma sentada, dar uma segurada, então geralmente não vence os segundos tempos, mas é um time que tem uma excelente bola aérea e pode sim aproveitar isso contra o Goiás. Na minha opinião, pelas estatísticas, parece que o Bragantino realmente vai levar esse jogo aqui, mas eu não duvido do Goiás aprontar por conta desse estilo do Goiás de já jogar fechadinho, recuado, sabendo aonde tem que ir, sabendo os atalhos do campo. O Jair Ventura é um cara muito cabeça, tá? Então ele vai tentar sim atrapalhar essa vida do Bragantino e se segurar o primeiro tempo, no segundo tempo o Bragantino se abre todo e a gente pode ter um segundo tempo para gols, tá? Mas esse horário aqui me prejudica muito. Fla-Flu. Bom, toda vez que eu vejo um Fla-Flu com um favoritismo tão grande, eu já tomo um pouco de susto, né? E falo para vocês, Fla-Flu é diferente, né? Clássico, carioca é diferente, né? Então tome um pouco de cuidado. Para mim sim, o Flamengo está num momento melhor, o Flamengo conseguiu vaga na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil, o Fluminense vem num momento ali de cobrança de alguma parte da torcida, de que alguns jogadores não entregaram o que podiam entregar nesse jogo contra o Corinthians, uma eliminação da Copa do Brasil. Óbvio que isso pesa também no orçamento, mas na minha opinião o elenco do Fluminense não é tão forte assim para a torcida cobrar um título. Lógico que se viesse seria muito bom, mas não era favorito em nenhuma das competições, então eu acho que o Diniz faz sim um bom trabalho. E cara, o Fluminense complica demais a vida do Flamengo, demais. Sempre que o Flamengo é favorito, o Fluminense faz questão de complicar bastante a vida dele. Os últimos jogos, 2-1 para o Flamengo de virada no primeiro turno, 1-1, vitória do Fluminense, vitória do Fluminense, vitória do Fluminense. Então, é óbvio, a gente tem um Flamengo jogando o melhor futebol hoje, comparado com o Fluminense. Se comparar as últimas partidas, talvez, mas, enfim, eu tenho minhas dúvidas se essa cotação do Flamengo é tão de valor assim. Talvez o valor esteja até pro lado do Fluminense. Mas, é nítido que o Flamengo parece ter focado nas Copas, o Fluminense vai focar, óbvio, no Brasileiro. Tudo depende também desse jogo do Palmeiras com o Santos. Vai ser muito difícil para o Flamengo ou para o Fluminense, ou até mesmo para o Inter buscar aqui o time do Palmeiras. Mas ainda sobra essa esperança, né? Por isso que eu acho que é um jogo muito bom para se trabalhar alguma coisa para o mercado de gols. Tá? É claro que costuma ser aqui no Campeonato Carioca e também nesses jogos de Brasileirão, jogos mais disputados, onde, por exemplo, o Fluminense está na frente, vai segurar um pouco mais o jogo, vai dar uma amarrada, o Flamengo vai tentar se expor, o Fluminense joga no contra-ataque. Não são jogos tipo para 4-0, 4-4. A gente tem aqui um placar, talvez um 3-1, que pode mostrar alguma coisa assim, mas geralmente é uma possibilidade de jogo para gols com um cenário desempatado, onde um time está se expondo um pouco mais, o outro tem um contra-ataque, aí pode ser interessante. Então, eu vou ficar de olho aqui numa opção de trabalhar esse mercado de gols pontualmente, tipo um overlimit, mas eu não gosto dessa cotação do Flamengo tão baixa, tá? Vamos ver como é que o Fluminense reage, tá? O Fluminense é um time que vai querer sair jogando no estilo do Diniz, toque, sem chutão. O Flamengo pode marcar alto, se der certo vai atrapalhar a vida do Fluminense, como o Corinthians atrapalhou, mas se der errado essa marcação alta, o Fluminense conseguir fugir, pode ser um jogo de trocação sim, tá? E usando aqui um pouco do PDF de apoio, a gente tem o Flamengo dentro de casa muito forte, com 8 vitórias em 12 jogos, saiu na frente em quase 70% das vezes, mas não dá para considerar que o Fluminense joga fora de casa, porque é um jogo no Maracanã, então os dois estão dentro de casa, tá? Então, na minha opinião, é um jogo para gols. Eu não vou passar muito nas estatísticas, senão a gente agarra demais. Ceará e São Paulo, bom, um jogo importante para o Tricolor aqui, em relação a sair fora do rebaixamento de vez, né? Porque não é tão distante lá para cima também, então é lógico que já tem aqui uma distância de 9 pontos para o Atlético Mineiro, mas acho que a intenção do São Paulo é focar na final da Sul-Americana, que é agora dia 2 de outubro, se eu não estou enganado, acho que era dia 2, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Final da Sul-Americana. Sábado, dia 1º de outubro, que vai ser em Córdoba, não é? Na Argentina. Então acho que o São Paulo vai obviamente focar nesse jogo único contra o Independente Del Valle e vai tentar fugir aqui um pouco da zona de rebaixamento. Não está tão próximo assim, mas enfim, toda vitória é importante. Os últimos jogos entre eles, aliás, o último confronto entre eles foi na própria competição da Sul-Americana, antes do São Paulo enfrentar, acho que o Atlético Goianiense, se eu não estou enganado, né? O time do
do São Paulo empatou com o Ceará 1-1 na... Não foi isso? Acho que foi, né? Foi 1-1 no Morumbi, depois foi 2-2 lá, ou não? Não, foi 1-0 no Morumbi, depois foi 2-1 pro Ceará lá, exatamente. Aí foi o jogo para pênalti, onde o Ceará bateu o pênalti mal pra caceta e acabou sendo eliminado. Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio do Ceará com São Paulo. O Ceará tem apenas 2 vitórias dentro de casa. Sério? 3 vitórias dentro de casa. Eu vou atualizar esse PDF antes de mandar para vocês. Então deixa eu usar aqui que fica mais fácil. Ó. Mesmo assim, o Ceará costuma ter uma força muito maior dentro de casa do que esse ano. Acho que é por isso que o time tá perigando lá embaixo, né? 3 vitórias em 13 jogos. Nem parece aquele Ceará da Sul-Americana com 100% de aproveitamento, batendo em todo mundo. Enfim, o melhor saldo. Tá complicado a situação do Ceará aqui. Mas vamos dar uma olhada aqui de novo, ó. O São Paulo tá com... Aqui sim, o São Paulo tá correto. 13 jogos e apenas 1 vitória. Então, se o Ceará tá mal dentro de casa, o São Paulo tá horroroso fora de casa. O São Paulo é um dos piores visitantes da competição, só perde ali pro Curitiba, vamos dizer assim, né? O São Paulo cria menos do que o Ceará em relação à qualidade de chances criadas, mas é um time que aproveita ligeiramente mais, né? Já para botar um gol aqui de diferença. E o São Paulo tem tomado mais gols do que o time do Ceará. No primeiro tempo, os dois times têm uma equivalência muito grande, mesmo número de gols marcados, quase o mesmo número de gols sofridos. No segundo tempo, mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que o que difere aqui é o que o São Paulo mantém quase que o mesmo número de vitória do Ceará, mas no segundo tempo ele passa a perder mais e tomar mais gols, tá? O time do São Paulo continua muito forte de cabeça e o time do Ceará tem tomado muito gol nesse fundamento. Então não vai ser nenhuma surpresa se você lembrar e falar assim, pô, o Theo tá me falando que o São Paulo é bom de cabeça faz tempo e teve um gol do São Paulo contra o Ceará aqui, ou provavelmente alguma jogada perigosa. Porque o Ceará tem tido muita dificuldade de defender isso. São Paulo também tem, mas a parte ofensiva do São Paulo destoa muito, tá? São Paulo, Palmeiras, Flamengo, em bolas aéreas e escanteios são muito fortes, tá? Não acho que seja um jogo assim tão para gols. Acho que é um jogo decisivo. São Paulo não pode também ficar queimando o elenco aqui porque tá focado nesse jogo da Copa, mas falta 15 dias praticamente, 16 dias, né? Então dá para levar o time titular assim e tentar buscar esse resultado. Para mim, às 16 horas, se eu não for trabalhar o match odds no Flamengo com o Fluminense, dá para trabalhar correções de preço aqui também, tá? Corinthians, classificado para a final da Copa do Brasil, fribetadaço, agora vai para cima no Campeonato Brasileiro contra o América. O América tá em 8º já, né? Tem gente que acha que o América tá pior, mas é impressionante a recuperação do América que o América teve. Dentro de casa, o América é um bom mandante, com 7 vitórias em 13 partidas. E o time do Corinthians como visitante só tem 4 vitórias. É aquele sarrafo baixo do visitante que a gente já viu, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O time do América sai na frente em mais de 50%. O Corinthians é bem próximo também, né? A criação do América é muito superior dentro de casa. Mais de 2 gols por jogo, só que o time aproveita menos. Então precisa de atacantes com mais qualidades aqui, o time do América, porque o meio-campo tem criado. As chances têm aparecido, mas o time não tem aproveitado de fato como deveria. O Corinthians cede mais oportunidades de gols e tem sofrido quase que tudo que tem oferecido ao adversário. Isso é perigoso, tá? Jogar contra o América lá não vai ser fácil. É um jogo também aqui que eu já vou marcar como uma possibilidade de correção. Para mim é um jogo para match odds, sem inventar moda. Mas o primeiro tempo do América aqui, ó, tem um número de vitória um pouquinho maior do que a do Corinthians, só que o que chama atenção é a quantidade de primeiros tempos perdidos pelo Corinthians, quase 60%, é muita coisa, tá? Então toma um pouco de cuidado aqui, porque o Corinthians não vem jogando tão bem nas primeiras etapas. O segundo tempo, o América melhora na parte ofensiva, né? Marca um pouco mais de gol, não, marca a mesma quantidade, mas vence um pouco mais o segundo tempo comparado ao primeiro, e o Corinthians mantém um número de derrota bem alto. O América tem dificuldade de defender as bolas aéreas, o Corinthians tem sido bom aqui nos escanteios e nos gols de cabeça, mas o Corinthians também tem tido uma dificuldade em defender. Então pode ser um jogo truncado, que pode ser decidido, obviamente, em uma bola aqui de match odds, tá bom? Momento dos gols, o América costuma tomar 20% dos seus gols depois dos 80 minutos. Aliás, final do primeiro e final do segundo tempo são momentos de desconcentração do América, tá? E início também de jogo, beleza? O Corinthians é bem distribuído aqui. Os principais jogadores, o Henrique Almeida,
o Roger Guedes e Dodge, obviamente dá para colocar também o... Meu Deus, sempre esqueço do nome dele. Yuri Alberto, que não tá aparecendo aqui porque ele tem se destacado mais nas Copas, mas também é um jogador muito forte. Esses jogos aqui a partir das 18 horas, não sei se eu vou conseguir trabalhar, porque aí você já tá com um farol mais apagado, né? Se hoje, sábado, eu só fui até o horário do almoço, vamos ver amanhã. Se bem que tem data FIFA e a gente tem que aproveitar, tá? Mas provavelmente eu não vou trabalhar esse jogo do Juventude com o Fortaleza. O Palmeiras com o Santos, essa odd do Palmeiras para mim é muito baixa para um clássico. O Santos não é mais... É clássico sim, tá? Na minha opinião não vive boa fase o Santos, mas obviamente vai tentar jogar tudo aqui contra o Palmeiras. 1,45 para mim é uma odd baixa, e aí passa para a odd do Santos, é mais alta ainda, tá bem estilingada, então provavelmente eu não vou ter oportunidade de trabalho aqui, tá? Os últimos jogos entre eles, o Palmeiras venceu todas as últimas partidas, tá? Então é difícil também refutar essa questão do não é mais clássico, mas mesmo assim, né? São dois times grandes aqui, e provavelmente eu não vou trabalhar esse jogo do Palmeiras, e também não trabalharei esse jogo do CAP com o Cuiabá, porque os horários aqui já são inviáveis para mim. Então ficamos desse jeito no dia 18, ficar de olho no Celtic, no Molde e no Braga. A odd mais baixa aqui é a do Celtic com 16. Sempre lembrando para vocês, foco na leitura, sem inventar moda. Eu não trabalho pré-live esses jogos, tá? Nem muito menos coloco em bilhete, eu não faço esse tipo de coisa, eu trabalho ao vivo. Beleza? Aqui no Leia a Pior Equipe eu já estou direcionado para o Brentford, para o Cremonese, para o Monza, para o Girona e para o Lyon. Também preciso de leitura aqui, e aqui nas correções de preço ainda mais. Talvez as maiores oportunidades estejam realmente nesse jogo da Inter com a Udinese, né? Mas vamos ver o que a gente vai ter. Vai ser um dia bem pegado para leitura, hein? Vai precisar bastante de foco. E eu esqueci de falar, né? Mas deixa eu voltar aqui rapidinho da Bundesliga 1, a gente acabou não falando, nem da Bundes 2. Na Bundesliga 1 eu quero trabalhar aqui o Leia a Pior Equipe em campo no jogo do Wolfsburg. Tá? Eu acho que a gente tem um Wolfsburg que periga muito de ser rebaixado esse ano, tá colado lá no Bochum, e União Berlim, que se vencer assume isoladamente a liderança da competição, tá? Já que o Bayern perdeu hoje. Um Bochum contra o Colônia, que pode ser um jogo de match odds, mas que também pode ter uma tendência muito grande para gols. O Colônia é muito forte de bola aérea. O Bochum ele entrou naquela fase de desespero que, se não tomar cuidado, ele vai acabar tendo o pior saldo igual o Schalke, tá? Já são 18 gols sofridos em 6 jogos, nenhum ponto, 6 jogos, 6 derrotas, mas o Bochum não tá jogando tão mal, se assustem, tá? Vocês que não acompanham o jogo do Bochum, as derrotas do Bochum, ele lutava muito, tá? Tirando ali aquela sarrafada contra o Bayern. Então é provável, é óbvio que o Colônia tá bem na Conference, e sobreviveu com a saída do Modeste, mas eu não duvido de ser um jogo com possível até vitória do Bochum para desencantar, mas um jogo com uma tendência de gols. E outro jogo para gols para mim é o Hoffenheim com o Freiburg. Eu acho que trabalhar esse jogo para match odds é pedir para tomar gol. O estilo das duas equipes é de contra-ataque, e sem falar da excepcional bola aérea do Freiburg. O Grifo bate bola aérea direta. A gente tem o Freiburg sendo um dos melhores cabeceadores, fez gol de bola parada agora nos jogos da Conference. Então, enfim, né? Toma bastante cuidado, porque da Conference ou da Champions? Eu sempre me confundo. Jogou com o Karabag, acho que é Europa League, né? Não é nem Conference nem Champions, acho que é Europa League. Enfim, toma cuidado com esse jogo para match odds, que pode ser muito perigoso, tá? E na Bundesliga 2 a gente tem o Furt com o Paderborn, é o lanterna da competição, que nesse momento é o Greuther Furt com 8 jogos e 0 vitórias contra o ex-líder, né? Porque agora, se eu não me engano, quanto é que foi o jogo do Hamburgo? Hamburgo e Fortuna Düsseldorf. 2-0 Hamburgo. Um gol do Gratzel e um gol do Glatzel, né? E um gol do Jata com 91 minutos de jogo. Então o Hamburgo agora é líder isolado com 21 pontos, e o Paderborn perdeu a liderança. Então aqui nós temos aqui um jogo do lanterna contra o vice-líder, e é um jogo com uma tendência de gols boa. Heidenheim e Kaiserslautern é 8,80, né? Um vai ser um jogo chato pra caramba, já ia falar outra palavra, ou o Kaiserslautern vai aprontar das suas. O Kaiserslautern só tem que tomar um pouco de cuidado, porque os jogos do Kaiserslautern têm sido muito pirotécnicos, né? Um 4-4 aqui contra
O Magdeburgo, um 3-3 contra o Darmstadt, cara, ele tem que focar em fazer ponto. Só ficar empatando vai ser complicado, tem que vencer. Mas, óbvio, ou eu trabalho gols aqui ou alavancagens. E o Regensburg, que nesse momento está dentro da zona de rebaixamento e periga de cair. E acho que a única vantagem do Regensburg aqui é o fato do São Paulo ser um péssimo visitante, porque se comparar elenco e o jeito de jogar, o São Paulo deve dar um baile de bola aqui no Regensburg nessa questão de pré-live, tá bom? Bom, é isso, meus amigos. 50 minutos de vídeo. Olha o episódio de Game of Thrones. Toca a musiquinha. Tan, tan, tararam, tan.